o canal Comportamento Geral traz no segundo episódio, Brizola, que falta você faz, a deputada Jandira Fegali. É um imenso prazer recebê-la aqui no Comportamento Geral para falarmos do Leonel Brizola, um grande ícone, um grande nome da nossa história. Eu gostaria de saber a sua lembrança do deputado, ex-governador Leonel Brizola, aqui no Comportamento Geral. Primeiro, agradecer ao canal Comportamento Geral, a esse podcast que na verdade, o título dele expressa muito o nosso sentimento, né? A gente fica olhando, eu quero cumprimentar você, Adriano, Perello também, a sua equipe, e dizer que a gente fica olhando para essa conjuntura toda, se o Brizola estivesse aqui, né? Sempre é verdade, esse o sentimento. Verdade. É que falta, de fato, ele faz. Verdade. Um homem corajoso, de posições firmes, de coerência, e ele, de fato, enfrentava determinadas estruturas do sistema atual que são ainda muito preponderantes, né? Todo esse esquema de corrupção de sistema financeiro, aliançado com a extrema-direita, isso é uma coisa que ele certamente teria opiniões muito firmes e muito abertas, né? Eu tive o privilégio de conhecê-lo, de conversar várias vezes com ele, né? E de aprender muito, porque toda a conversa com o Brizola era um enorme aprendizado. Não Verdade. Só ele opinava, como ele contava muita história. Ele era um contador de histórias, né? Da política, do Brasil, das circulações que ele fez. Das lutas. A própria campanha da legalidade, né? Que ele coordenou, dirigiu, liderou, quando teve a tentativa de impedir que a Constituição fosse cumprida na posse do Jango. E a própria aliança com a UNE, que foi imediata quando ele abriu a campanha da legalidade. A primeira entidade que chegou lá foi a UNE, né? O líder, nessa época, o presidente Geraldo Arantes. E todo o processo que ele construiu em torno dele no Sul, as estatizações que lá ele fez, ele trouxe para as mãos do Estado um conjunto de políticas públicas e foram fundamentais lá. O exílio, o retorno e a possibilidade dele ter governado o Rio de Janeiro, né? E em todo esse processo, a gente, num primeiro momento, a gente era, vamos dizer assim, clandestino no nosso partido, então a gente estava no guarda-chuva do MDB, né? Mas logo depois que a gente conseguiu se descolar disso e ter a legalidade da nossa legenda, a gente se aliançou com o Brizola para apoiá-lo e isso foi muito importante para nós, do Partido Comunista do Brasil, e também, eu acho que para o nosso pensamento renovado em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. E ele sendo governador, vindo para o Rio, assim, a participação de você, como você viu ele no Rio de Janeiro como governador, e essas políticas assertivas que ele desenvolveu aqui, como a questão do CIEP, a questão da cultura dentro do horário integral. Como é que você viu esse momento? Como é que você percebeu a importância dele no Rio de Janeiro, já como governador, Jandira? O Brizola era um homem do povo, né? Ele se sentia bem quando ele estava no meio do povo, fazendo política para o povo, né? Então, eu lembro da gente acompanhar as políticas dele no campo urbano, né? Da ação urbana dele, de favorecer as populações mais vulneráveis, e, ao mesmo tempo, o embandeiramento que ele fazia da estratégica política de educação, e principalmente a educação em tempo integral. Ele dobrando com o Darcy. O Darcy foi senador, eu convivi com ele também, a gente conversava muito também, mas essa dobrada Brizola-Darcy foi uma dobrada muito forte, muito importante para o Rio de Janeiro, né? Como também a professora Maria da Linhares, foram pessoas que construíram esse processo. E não só isso, como ele organizou o carnaval, né? Verdade. O sambódromo, ele organizou muita coisa da cultura, né? A grande manifestação popular. Botou a escola embaixo. Lutando contra todos na época, todo mundo contra os meios de comunicação, a mídia. Então, ele botava a escola embaixo. Quando não era carnaval, era escola, né? Ali naquela estrutura. E ele foi uma pessoa que, de fato, mudou a realidade educacional do Estado do Rio de Janeiro. E foi referência para o país todo, né? Tinha os animadores culturais dentro da escola, tinha a cultura integrada, a arte integrada. Então, era uma visão lá na frente. Brizola enxergava mais à frente. Entendia a importância da cultura dentro da escola. Dessa integração cultura e educação. E também batia muito no monopólio da comunicação, né? Que é uma luta que a gente faz para democratizar a comunicação brasileira. Um podcast como esse aqui, um canal como esse, as rádios comunitárias, tinham que ter mais apoio institucional. Porque a gente sabe que não é fácil manter uma estrutura dessa, sem grandes patrocínios, sem apoio público, né? E isso aqui é decisivo. Isso que eu estou falando aqui, eu não falo em nenhum grande canal de comunicação.
Verdade, porque Qualquer não, coisa que a gente debater aqui não tem a menor chance de debater num grande canal de comunicação. Jamais eles vão ter interesse em dividir essa informação. Perello? Eu perguntaria à senhora qual o legado do Brizola ainda inspira a política fluminense, especialmente para a Baixada Fluminense? Mas o problema é que o legado do Brizola não teve governadores que valorizassem, né, depois. Esse é o problema. A gente está vivendo... Eu sempre digo que o Rio de Janeiro é um caso a ser estudado, né? Porque a gente, de um tempo para cá, não consegue manter institucionalidade. O fato de ter hoje o presidente do TJ no governo é a demonstração da falência da política do Estado do Rio de Janeiro, né? Porque senão nós teríamos quem substituísse o governador e nós não temos. O presidente do TJ entra, está inclusive tendo boas atitudes, nós temos que reconhecer isso, mas ele não é um homem da política, ele está ali porque a Constituição o colocou ali. Porque não tem vice, porque não tem presidente da Assembleia, porque não tinha nada, né? Então é uma falência, é um presidente da Assembleia preso, o governador cassado. Então, isso é uma situação que vem se repetindo no Rio. Então, todo o legado de um olhar humanizado para a política de segurança, um olhar de organização da cultura, de integração cultura-educação, de uma ampliação de uma educação de qualidade e de tempo integral, né? De geração de emprego. Nada disso está sendo respeitado, porque nós perdemos projeto para o Estado do Rio de Janeiro. Nós não temos. E nem aproveitamos o momento em que o Lula encheu esse Estado de dinheiro, botou muito recurso aqui, como sempre colocou e continua colocando o presidente Lula, e as oportunidades são todas perdidas, porque não há projeto de desenvolvimento, nem projeto que olhe para o nosso povo, nem projeto que olhe para a juventude, isso a gente não tem mais. Nem a médio, nem a longo prazo, não tem nem a curto prazo. Você não né? sabe hoje raciocinar com o Rio de Janeiro em 2030, em 2040, 2050. Não há projeto. Deputada, isso é uma coisa deliberada? Acontece de forma deliberada? Eu acho, porque não tem compromisso. São pessoas que estão no mundo da política para vamos dizer assim, para se locupletar. E não pessoas para pensarem de fato no Estado do Rio de Janeiro. Teve um momento, para ser justa aqui, quando o Garotinho, em 98, teve o apoio de todo mundo. Ele teve o apoio de todo mundo, né? Porque ele era um candidato do PDT, apoiado pelo Brizola. O Saturnino foi quando se elegeu senador, foi nessa chapa, e toda a esquerda sustentou a posição de uma unidade dessa frente para apoiar. Naquele momento, existia um projeto. Eu me lembro que foi criada uma secretaria por proposta nossa de energia, petróleo e setor naval, porque nós temos um parque fabril naval enorme. E então funcionou bem, não foi? Funcionou. Então, tinham políticas de incentivo tributário, um conjunto de políticas que possibilitaram a gente gerar ali uma demanda produtiva industrial importante. E receita, né, para o Estado, sobretudo. Claro, né? Receita para o Estado. Né? Então, a SEDAI não foi privatizada naquela época, foi preservada. Né? Então, existia uma política de preservação das estruturas estatais e de algum grau de desenvolvimento. É importante reconhecer isso. No entanto, o próprio governo Garotinho, no final, já não era mais a mesma política, e depois disso nós ficamos numa situação muito difícil, de muito pouca institucionalidade, muito pouco reconhecimento, né, do próprio povo sobre essas políticas. Mas, lamentavelmente, a consciência popular está rebaixada, porque continuaram elegendo esses governadores. Né? Se tornou um ciclo, né? Um ciclo. E a gente está lutando para tentar romper o ciclo com muita dificuldade. E você vê que nas prefeituras, tem a Prefeitura do Rio, por exemplo, né, sem falar da Baixada, na Prefeitura do Rio, por exemplo, vários de nós foi candidato a prefeito e ninguém ganhou. Nem eu ganhei, nem Freixo ganhou, nem Bittar ganhou, nem Molon ganhou, nem Benedita ganhou. Né? O máximo que a gente chegou foi um candidato de centro, que foi o Eduardo Paes. Para a gente derrotar a direita, foi importante sustentar a posição do Eduardo. Mas veja que a esquerda nunca mais ocupou aquele espaço. Né? Isso por quê? Porque acho que houve um deslocamento do eleitor para uma visão mais conservadora, que a gente espera começar a reverter a partir de agora. A deputada Heloísa Helena, no primeiro episódio, fez uma leitura muito parecida com a sua. E ela falou que, por exemplo, na educação, ela entende que seja necessário 10 anos para a gente começar a modificar essa realidade. A senhora acha que seria dessa forma, mas ela acredita num plano nacional para a educação, para a gente poder conseguir reverter o momento que a gente vive. Não, eu acho, assim, a gente não pode sempre pensar no máximo, senão a gente não faz nada, né? Perfeito. Então, eu penso assim, já a lei, nós aprovamos agora o Plano Nacional de Educação, tem legislação para o ensino médio,
tem legislação para o ensino superior, ou seja, tem um Conselho Nacional de Educação que funciona. Então, assim, existe um arcabouço legal, institucional, que permite aos estados avançarem mais. A própria criação dos IFES, né, a criação das escolas técnicas. Então, é possível que o Estado do Rio de Janeiro ele tenha avanços por vontade política e por compromisso com essa área. Não precisa esperar que tudo venha do governo federal. Eu acho que já há um arcabouço institucional que permite ao Estado avançar num tempo mais curto do que 10 anos. Agora, todo o processo educacional, até que você construa resultados, ele demanda tempo, porque é seriado, né? Verdade. É o ensino fundamental, é o ensino médio. Então, o resultado pode ser no longo prazo, mas a mudança política ela pode ser mais rápida. Ela tem que iniciar, né? Tem que iniciar. O mais rápido Pode possível. ser mais né? rápido. Perfeito. E a gente, falando também do Brizola, a gente falou da questão da cultura e falamos da educação. O Brizola, aqui na Baixada Fluminense, teve um papel importantíssimo na questão de construção de bairros, assentamentos populares. Existem bairros hoje como o Parque Estoril, que é em Nova Iguaçu, que se não fosse o trabalho feito pelo Brizola na década de 80, o bairro hoje não teria se desenvolvido ao ponto que está hoje. Então, como é que você vê isso nessa questão ainda dessa área rural, das zonas rurais do Rio de Janeiro? Eu acho que são muito desassistidas. Do que a gente acompanha, é muita desassistência. A gente tem, por exemplo, uma agricultura familiar que existe, né? Nós temos áreas de preservação ambiental que existem, inclusive na Baixada. A Baixada tem um celeiro de artistas absurdo, né? Então, eu acho que há um descuido, há um tratamento desigual, quando devia ser o oposto, né? Quer dizer, Ipanema hoje precisa menos de Estado do que precisa a Baixada Fluminense. E essa inversão não é feita. Então, eu penso que há uma desproteção política. Aqui a gente já teve distritos industriais, muita empresa foi embora. O aspecto da segurança também vale muito, a infraestrutura vale muito para uma empresa se assentar aqui. E, muitas vezes, ela vai embora porque ela não enxerga na política estadual o apoio real para que ela permaneça. E isso dificulta a geração de emprego qualificado também. Nova Iguaçu perdeu recentemente a Aniele. Isso. Se mudou a sua fábrica para São Paulo. Quer dizer, mais de 2.000 funcionários. Quando tudo era Nova Iguaçu, você tinha lá a Bayer, você tinha uma série de empresas, o Distrito Industrial de Queimados. Reduc Caxias, né? Reduc ainda está lá, né? Essa não saiu porque... pelo menos essa não foi privatizada, né? O governo Bolsonaro privatizou tudo que foi refinaria e hoje nós estamos tendo resultado negativo disso, né? A gente exporta o petróleo e importa num preço elevadíssimo seus derivados porque a gente não está refinando aqui. Mas, assim, a Reduc ainda existe, né? Mas muitas empresas que estavam instaladas aqui foram embora, não quiseram ficar, porque não tem logística, não tem via de... Depois do arco metropolitano até melhorou, né? Incentivo, né? O arco metropolitano, o próprio porto, né? O porto também de Sepetiba é super importante, o porto do Norte Fluminense. São portos que vão se colocando e que também tem a possibilidade de você fazer uma saída da produção, né? Mas a desproteção dessa infraestrutura, dessa logística, da segurança, da iluminação, do saneamento, tudo isso dificulta muito que as pessoas se instalem com seus negócios aqui. E qual é o desafio? O desafio é fazer isso. É colocar recurso, é ter um projeto de desenvolvimento para o Estado, não só para a capital, mas ter um projeto de desenvolvimento que olhe para o Estado. Transporte. Gente, aquela Supervia já podia ser um metrô de superfície há 2.000 anos, mas ninguém faz, ninguém enfrenta, né? O transporte intermunicipal, né? A tarifa zero, a gente deveria pensar mais nisso. Claro que isso teria que ter um subsídio enorme do governo federal, mas o Lula defende hoje a tarifa zero. Então, alguns municípios já fazem com sucesso, né? Maricá. Alguns, mas outros maiores não conseguem. Tem que ter subsídio do governo federal. Então, é importante fazer esse debate, porque o transporte é muito caro para o trabalhador. É muito caro. Eu agora mesmo conversava com uma pessoa de Belford Roxo, o Fernando Ferrari, que tem Folias de Reis. Ele levou 198 grupos para o municipal. Como é que ele pagou esse transporte? Passando chapéu. Porque um ônibus, eles querem ir para Friburgo, um ônibus é R$5.000. Como é que paga se eles não ganham? Então, é muito difícil você expressar culturalmente uma cidade se você não tem nenhum apoio institucional. Nem para fazer o convênio com a empresa de transporte, para subsidiar e fazer com que o transporte é o mínimo, né? Possa circular. Então, transporte, saneamento, iluminação, internet.
vias de escoamento de produção e segurança, sem isso não tem como. Então, são políticas que precisam ser desenvolvidas para que a Baixada Fluminense possa ter desenvolvimento e geração de emprego. Tá bom, Perel. E como fortalecer políticas públicas para a juventude periférica aqui da Baixada Fluminense? Olha, eu diria que a juventude hoje ela precisa enxergar futuro. Nenhum jovem se interessa pela política, ou ele se interessa, inclusive, em dar o seu voto, se ele não perceber que aquele voto vai gerar para ele uma perspectiva, um sonho a ser realizado. As pessoas precisam sentir que elas vão sair do lugar. A mobilidade social é decisiva para você apostar num projeto. Então, é preciso primeiro mostrar para ele que é possível ter mobilidade social. Então, a educação é decisiva. Ter uma escola qualificada que forme o cidadão, não apenas alguém que aprenda português, matemática, física e química, mas que ele consiga entender a realidade dele. E a cidadania, né? Consiga ter autoestima, ele consiga evoluir. Eu conversava agora há pouco sobre essa coisa de direitos e deveres na escola. As pessoas não sabem a Constituição dá de direito, as mulheres não sabem que é a Lei Maria da Penha, né? Então, há um desconhecimento dos direitos até para cobrar e brigar. Então, a formação de uma educação mais ampla, mais holística, é muito importante. Segundo, introduzir a arte na escola. Nenhum jovem que se vincula com a arte vai para a violência. Eu não conheço. Todos que são contaminados pela arte e pela cultura e conhecem a sua cultura, a sua raiz, o seu lugar, a autoestima dele se eleva. Se torna um cidadão diferente. Entender qual é a história de Nova Iguaçu, da onde ele veio, o que os pais, os avós, os tataravós, a origem dele fez, isso é muito importante para a elevação da autoestima. E ter uma escola em tempo integral que inclua, que introduza a arte. Por que muitas vezes um menino não fica na escola em tempo integral? Porque os pais não têm dinheiro e tira para ele trabalhar. Então, muitas vezes, o pai não matricula porque não tem como manter. Porque ele precisa ajudar, ou engraxando sapato, vendendo bala, ou fazendo qualquer coisa. Então, é preciso também apoiar o pai de família, a mãe de família. Senão, esse menino não fica estudando. Né? E, segundo, é gerar, na chamada área periférica, a cultura e o esporte têm um peso imenso, imenso. Eu conheço aqui os enraizados aqui, em Austin. Em Comendador Soares Morragudo. Dudu de Morragudo. Dudu de Morragudo, comendador, ali do lado. Ali. Eu conheço aquele projeto. É sensacional aquele projeto do Dudu. E ele forma muita gente. E forma para trabalhar como hip-hop, como poeta, como... Então, são possibilidades de você também dar espaços e fazer com que esse jovem se construa numa outra perspectiva. Agora, é preciso gerar oportunidade de trabalho. Para o jovem poder acreditar que é possível, né? Mudar a realidade. Se ele sai da escola técnica, não tem para onde ir. Vai trabalhar onde? Ele é um técnico formado, mas ele não tem onde aplicar. E hoje tem, no campo do ambiente digital, uma série de possibilidades que a gente tem e que a gente precisa trazer as empresas para cá. Então, é muito importante que a gente pense um projeto de desenvolvimento para o Brasil, que também tem que ter, claro, e para essas regiões da Baixada, que são muito importantes. Eu penso muito na oportunidade do jovem, mas eu não esqueço o pai e a mãe de família, viu? Porque muitas vezes um cara, depois de 40, 50 anos, não consegue mais emprego também. Então, é preciso também garantir. E aquele jovem que deixou de fazer a sua atividade para ajudar na renda da casa, você fica com dois problemas, né? Com dois. O jovem deixou, ele não se formou porque ele teve que ajudar. Não se forma. E o pai com 40, 45 está com o problema da falta de emprego. Então, é preciso pensar nessas pontas para que mãe e pai tenham um mínimo de sustentação para que esse menino, essa criança possa estudar. Ou a menina, né? Inclusive, teve recentemente o governo federal, o presidente Lula, teve uma reunião com o pessoal dos aplicativos, onde ele está pensando uma política para o pessoal do delivery, o pessoal que entrega, que atua nessa... uma proteção, né, para esses trabalhadores. Tem duas políticas. Uma foi ele colocar 30 bilhões para que possa adquirir o transporte com a mesma isenção que, por exemplo, o taxista tem, né? O entregador poder ter, o aplicativo de Uber, a moto, o entregador de moto, que ele possa adquirir o seu veículo de uma forma mais tranquila e mais barata. E a segunda é o projeto de lei que está na Câmara, que nós estamos trabalhando, está polêmico ainda, porque tem muita divisão no movimento, para protegê-lo do ponto de vista da Seguridade Social, da Previdência. Porque se um entregador desse tem um acidente, quem protege? Ele não tem vínculo nenhum com nada. E certamente o pessoal da plataforma... A pessoa deve estar também da plataforma fazendo aquele lobby para os direitos não chegarem nessa... a polêmica está no preço mínimo por quilometragem, por área, porque não pode ser o mesmo preço mínimo para qualquer lugar.
qual o percentual máximo que a plataforma pode tirar desse entregador ou desse motorista, né? Porque hoje eles tiram, às vezes, 70%. Como é que sobrevive? Às vezes a pessoa aluga um carro para ser motorista de Uber. Então ele tem que pagar o aluguel do carro, pagar o combustível, Ainda pagar tem tudo. lucro. E ainda sair no final do dia com algum. E às vezes não sai, né? Porque tem que botar o combustível, porque o percentual da plataforma é muito alto. Então a ideia do projeto é regular isso, dar limite de lucro à plataforma, o preço mínimo por região, e dar um mínimo de proteção previdenciária para eles. Show. Deputada, durante a pandemia e pós-pandemia, houveram investimentos aí através da Lei Aldir Blanc e da Política Pública Nacional, Aldir Blanc a senhora conhece muito bem. Em Nova Iguaçu, você ultrapassou 13 milhões em recursos federais destinados à cultura. Esses investimentos já começam a deixar marcas permanentes na cidade, como o recém-inaugurado Museu de Arqueologia de Nova Iguaçu, viabilizado pelo edital de cerca de 1,5 milhão através da PNAB. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa lei, que a senhora foi relatora, e sobre esse projeto da Política Nacional Aldir Blanc. Adriano, a arte entrou na minha vida muito cedo. Para mim foi ofício, foi trabalho. Eu fui baterista profissional, toquei em banda, e isso ajudou a sustentar a família, comprar meus livros para estudar medicina, isso tudo tem muito peso. E meu irmão até hoje é músico e a gente sabe bem como isso funciona na família. Então, desde que eu me tornei parlamentar, essa linha de atuar na cultura sempre foi uma prioridade. Dentro das minhas prioridades, essa sempre foi uma. A saúde era uma, a questão das mulheres, a questão da ciência, a questão da educação e cultura. E nessa questão da cultura, quando a gente começa a debater, as pessoas transitam muito na visão só do evento, do show. E é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Faz parte da formação da cidadania, faz parte da economia. Não dá para pensar em projeto de desenvolvimento sem arte. A arte hoje é, números oficiais, mas é maior do que isso, é 3% do PIB. Podia ser muito maior, considerado assim, se tivesse apoio. O gestor só consegue raciocinar com a cultura quando ele vê que entra dinheiro. Verdade. Senão ele não consegue. Né? Verdade. Então, pensar esse campo como um campo que influi na educação, que influi na comunicação, que influi na disputa de valores de convívio. Nós estamos vendo uma guerra cultural na internet, ou não estamos? Uma guerra cultural, de valores. Isso é cultura também. E, ao mesmo tempo... Eu diria até que na esquina, não só na internet. Você vai na padaria, tem lá a guerra cultural, no guerra no cultural, dia a dia. mentira, verdade, absurdo, vai despolitizando, vai mentindo. Então, isso é uma guerra cultural. E, além disso, tem a questão econômica, isso é trabalho para as pessoas, né? Então, quando veio a pandemia, que todo mundo entrou em desespero, tinha músico vendendo seu instrumento para poder fazer supermercado, o DJ vendendo som para poder comer. Então, foi muito desesperador, porque, de fato, parou tudo. Fechou a rua, fechou o bar, fechou o cinema, fechou tudo. Ninguém mais podia circular, então isso foi muito desesperador. Naquele momento, tinham 6 projetos na Câmara, eu relatei os 6 e criei. Inclusive, o nome Aldir Blanc foi eu que dei na emoção do voto, porque ele tinha morrido na Covid. E nós fizemos a primeira lei emergencial. Né? Ali foi na emergência e isso salvou muita gente. Como ela deu muito certo, ela alcançou 4.700 municípios já na emergencial. Deu muito certo, descentralizou, foi para estado, para município, para todo mundo. Houve muita demanda de que ela se tornasse uma lei permanente. Então, de relator, eu passei a autora da Política Nacional Aldir Blanc. E aí o nome do Aldir Blanc entrou na lei, diferente da outra que foi na emoção. E hoje ela é uma política permanente, perene, que continua passando recursos. É assim, 15 bilhões a cada 5 anos. Então, é um plano plurianual que os municípios e os estados vão cumprindo, vão prestando conta e vão recebendo outro ciclo. A partir do momento que presta conta, ele recebe vai recebendo outro ciclo. E isso aí é permanente, não acaba mais. Né? Então, isso eu diria que, sim, foi muito pensado com muita gente, ouvindo o Brasil, ouvindo todo mundo. É a política de fomento maior que a cultura brasileira já teve, foi a Política Nacional de Blanc. 3 bi por ano, a cultura nunca teve. Né? E tem outros. Agora eu aprovei mais cultura nas escolas, exatamente para introduzir a arte no sistema educacional e fazer o tempo integral, muito baseado na ideia do Brizola, né, que tinha um animador cultural na época. Então, de fazer isso, já foi para o Senado, nós aprovamos na Câmara. Tem a lei dos mestres também, para reconhecer os mestres e mestras de tradição oral, que são aqueles mestres que não escreveram, né, mas que contam a história para gerações futuras, de reconhecer e remunerar. Tem a política cultural de cultura viva, dos pontos de cultura, que também é minha, a lei.
e a PNAB. Quer dizer, eu cito essas 4 sem citar as que eu já relatei, que eu fiz, mas são que eu acho as que mais demarcaram estruturalmente. E agora eu vou entrar com um projeto para a cultura popular e tradicional, para também ter uma regulamentação, um reconhecimento dessa ação. Então, eu penso que isso é gerar emprego e gerar possibilidade de que a cultura seja, de fato, a arte do encontro. Como o Gilberto Gil fala, né? É ordinário. Na cultura é ordinário, não é extraordinário. Está na cesta básica, tem que estar na cesta O básica. Gilberto Gil fala isso. É um direito. É verdade. Em Nova Iguaçu, eu acompanho de perto e posso dizer para você, desde a questão da pandemia, a PNAB tem ajudado muito os fazedores de cultura em Nova Iguaçu e na Baixada Fluminense. Eu acompanho de perto. Isso é bom. E esse museu é um legado que fica, legado né? Não é um dinheiro que vem e vai embora, é um dinheiro que estruturou já está sendo visitado de sexta a domingo. Conhecimento, de memória, muito bom isso. Um agendamento. Você citou aí que muitos músicos, assim, muitos artistas tiveram muita dificuldade. Eu lembro de um depoimento do guitarrista do Humberto Gessinger, que era o líder dos Engenheiros do Havaí. Sim, sim. Ele tinha acabado de deixar a banda, os Engenheiros do Havaí, um pouquinho antes da pandemia. Quando veio a pandemia e fechou tudo para um projeto pessoal. Ele falou que se não é o Humberto ter ajudado, ele estava com dificuldade de pagar a conta de luz em Porto Alegre. Ele falou que o Humberto ajudou ele nesse momento até ele reabrir, ele poder botar o projeto dele de volta. Aquelas lives, lembra? As lives que os artistas mais conhecidos faziam para ajudar os seus colegas, né? Dizer, era aquela pessoal contribuía com patrocínio vendo a live, ou com QR Code, o pessoal né? ia colocando dinheiro para ajudar. A Associação de Produtores de Teatro do Rio, a PTR, fez vaquinha para dar cesta básica para os técnicos, porque não é só o boca de cena. Tem lá o backstage, tem atrás do palco, tem o iluminador, tem o técnico, todo mundo ficou desesperado ali. Verdade. Então, isso foi muito importante. E foi importante, e você vê que foi tão importante que ela ficou. Não é? Você conseguiu agora a manter esse trabalho. E conseguimos aprovar com toda a resistência do governo Bolsonaro, mas não conseguimos aprovar ali. É uma luta. E esse projeto cultural nas escolas, como é que vai ser, Jandiara? O Mais Cultura nas Escolas, ele possibilita que todas as linguagens entrem, perfeito, né, no currículo escolar, e ele incorpora a comunidade do entorno da escola também. Ele é capaz de incorporar... Tipo escola aberta? Faz residência artística, faz tudo. Tem residência artística, tem ensino, e, ao mesmo tempo, incorpora a comunidade do entorno da escola. Então, é um projeto muito legal. Assim. Falta só passar pelo Senado? Já passou na Câmara, agora no Senado. Deputada, tocar numa área que a senhora domina, que é a saúde, né? Sim. E é uma das maiores reclamações da população da Baixada, a questão do atendimento, do acesso à saúde. Quais são os principais gargalos que precisam ser enfrentados nesse setor? Acho que o gargalo é político, na Baixada particularmente. Sempre político. É um gargalo político. Por quê? O recurso existe, os programas existem. Agora tem especialista, é um programa que está alcançando o Brasil inteiro. Né? Mas o que é que falta? Falta ter uma integração das prefeituras com o governo federal e com o Estado. Para quê? Para fazer com que as políticas cheguem. Por exemplo, se você não tem uma atenção básica cobrindo a população, não tem resolutividade, não tem como resolver. E aqui só tem um hospital, né, que é o Hospital da Posse, que é uma sobrecarga brutal. Atende praticamente a Baixada toda. Tinha que multiplicar. A Caxias ainda tem mais, né? Caxias tem alguns hospitais. Ali ele precisa menos daqui. Mas você pega Mesquita, Belfor Roxo, Queimados, Nova Iguaçu... Seropédica, atendida aqui. Seropédica, Japeri, vem muita coisa para cá. E não tem condição de atender, porque é muita sobrecarga. Então, você reduz a sobrecarga fazendo atenção básica, que 80% dos problemas você resolve lá na unidade básica de saúde. Ia sobrar para o hospital muito menos. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter mais de um hospital aqui. Eu acho até que precisa. Mas se a atenção básica não funcionar, as UBS não funcionarem, a que está atrás da UBS, que pega algumas especialidades não funcionarem, não acontece. Por exemplo, eu queria botar uma carreta da saúde da mulher aqui. Não tem como botar, porque essa é uma articulação com a prefeitura que eu não consigo fazer. Quando você pede, né? Quando você vê que então, você está pedindo. Então, a carreta da saúde da mulher, tem a carreta oftalmológica, tem a carreta de exame, que é uma forma de você agilizar, fazer a fila andar, né, para atendimento. A gente não consegue. Desafogar também. Então, eu botei em Queimados uma carreta lá, eu consegui com o prefeito, nós colocamos lá na saúde, e é de preventivo a biópsia de mama, que vai, né? Então, você salva muitas mulheres, você faz diagnóstico precoce. O ultrassom sai com resultado na hora, preventivo sai com resultado, a biópsia no máximo em 7 dias.
o que normalmente leva 6 meses. E no câncer, tempo é vida. Quanto mais fundamental. rápido... Né? Então, às vezes, é vontade política, porque tem o BS de 3 modelos que bota nos municípios. Você tem, agora tem especialista incorporando, inclusive, dívida de hospital privado para atender todo mundo, né? Não só o da posse, mas as clínicas privadas poderiam atender nesse programa. Você tem recurso, de acordo com o teto dos municípios. A gente faz emenda para a saúde, muita coisa, né? Mas, às vezes, não tem integração na política para desenvolver. Então, é preciso que as pessoas tomem consciência disso. Ainda mais nesse período, né, pré-eleitoral, aí que a dificuldade aumenta, né? Aumenta. Porque eles percebem que isso pode ser um caminho de uma... Aumenta muito. Eles entendem que pode entrar ali um adversário, um político... Eu consegui botar a carreta em Japeri e em Queimados. Isso eu consegui fazer. Botei nas duas, tanto com a Fernanda Ontiveiros lá, como com o Glauco. Aqui eu consegui colocar. Então, na Baixada já colocou em dois municípios, 2 né? lugares. E no Rio, conseguiu colocar em mais alguma outra região? Já estou na 7ª. Na sétima edição, Vou botar né? agora em Madureira. Não, importantíssimo. Madureira, depois Tijuca, depois Jacarepaguá. Estamos tentando espalhar isso para atender a população. E são recursos de emendas nossas. A gente bota a emenda e o Ministério Esse leva. projeto itinerante são as suas emendas que viabilizam... Sim. Nesse caso, as carretas que eu ponho são as minhas emendas que viabilizam. Mas o Ministério está fazendo mesmo sem emenda também em outros lugares. Vou botar em Niterói também. Perfeito. Então, são possibilidades que a gente encontra de atender mais rapidamente a população. Por isso que eu digo, o nó está na política, não está na falta de programa nem de recursos. Nem na falta de dinheiro, né? É a política que, às vezes, que tinha que facilitar, abrir, ela fecha. Agora aqui tinha que ter mais hospitais na Baixada, não tenho dúvida disso. Hospitais gerais, né? Por falar em política, como a senhora avalia hoje a representação política da Baixada Fluminense em Brasília? Não me faz falar disso, não. Eu não quero queimar colega, isso é ruim, né? Olha, como em todo canto tem político bom e político ruim, né? Baixada tem político bom e tem político ruim, como no Rio de Janeiro também tem político bom e político ruim, né? O que a minha preocupação é que o Congresso, na sua inteireza, ele está muito desqualificado na sua maioria. Olha, eu fui deputada com Miguel Arraes, eu fui deputada com Valdir Pires, fui deputada com Almino Afonso, fui deputada com Mário Covas, fui deputada com Haroldo Lima, com Aldo Arantes. Então, hoje, eu fico pensando assim, eu vou debater com quem ali? Roberto Campos, eu fui deputada com Roberto, que era o ideólogo liberal da direita. Eu tinha que me preparar para debater com ele, porque ele era um cara muito preparado, então eu tinha que me preparar, estudar. Agora eu vou estudar para debater com quem? Com o Bibo Nunes, com o Éder Mauro, com o Nicolas. É difícil. É difícil, não tem debate, tem agressão. Eles agridem e eles mentem descaradamente para dar like para o eleitor replicar, dele. para isso ser replicado. Para né? dar like para o eleitor dele. E são preconceituosos, são misóginos, são racistas. É muito difícil trabalhar ali com eles, né? Então, a gente constrói uma política até o centro ali, o centrão, centro-direita. A gente tem aprovado tudo do Lula por grandes articulações, senão não passa nada, porque a gente tem minoria, né? Mas tem um setor que eu que sempre conversei com todo mundo ali, tem um setor que você não consegue conversar mais. Não tem nem como cumprimentar, porque é capaz deles não dizerem bom dia para você. Então, está tendo muita dificuldade. Por isso que eu acho que o eleitor ele tem que olhar a eleição presidencial, mas tem que olhar também a eleição de deputados e senadores. Porque nós precisamos ter uma base real ali para fazer o país avançar. Né? E eu espero que os eleitores prestem atenção nisso nessa eleição. O Congresso eleição. É fundamental, né, Jandira? Olha o voto de todo mundo, dá uma olhada, entendeu? Tem que ir lá pegar os votos nas coisas, ver como é que o cara votou, se beneficiou sua vida, se atrapalhou, se cumpriu o que disse na campanha, se não cumpriu, se tem denúncia de coisa ilícita, se não tem, se desviou dinheiro, se não desviou. O eleitor tem que olhar isso, senão ele vai continuar repetindo esse Congresso. E isso é muito complicado, do jeito que está. Então, o Congresso Nacional se torna uma peça fundamental, porque você pode eleger lá o presidente que você almeja, mas se você não melhorar não tiver uma qualidade melhor do Congresso Nacional, a gente vai continuar tendo essa dificuldade, principalmente na hora de você aprovar, na hora de você propor novos projetos. E veja, e na questão, por exemplo, das mulheres, tem uma violência política institucional de gênero contra nós, né? Sempre tem. Existe mas aumentou muito, né, Jandira? Assim, muito. Não, eu digo sempre, todo dia tem com alguém ali. Eu mesmo já fui ameaçada de morte. Então, assim, é uma violência política de gênero permanente ali. E essa violência se espalha, porque a referência no parlamento ela é grande. Então, quando alguém lá comete esse tipo de
absurdo, isso também se reproduz. Né? O período do Bolsonaro para cá, o feminicídio cresceu muito, espalhou arma para todo mundo, estimulou o ódio, estimulou a violência, quase que fez aquele excludente de ilicitude para a polícia, pode matar que você não vai ser punido. Tentaram de tudo aprovar. Então, isso é aquela história do poder do guarda da esquina, né? Todo mundo começou a se sentir poderoso para abordar as pessoas como quiserem. E a quantidade de inocente que morre, de trabalhador que está morrendo por operações policiais sem nenhuma necessidade, né? Eu acho que o crime organizado tem que ser combatido e com força, eu não tenho dúvida disso. Isso, crime organizado tem que ser combatido. Mas muita gente está morrendo, isso que não tem nada a ver com crime. E como combater isso sem punir a população? Porque a população acaba quem sofre lá na ponta. Como que pode melhorar isso sem atingir, sem... Principalmente as comunidades, né, Perel? Eu posso aqui estar repetindo algo que a gente fala há 20 anos. Mas se não tiver inteligência na ação policial, entrar assim desplanejado, não tem jeito, é chacina sempre. E na chacina fica tudo igual no dia seguinte, porque não reocupa o território. É verdade. Para você enfrentar, você tem que ter uma política de reocupação do território e com a chamada inteligência. Você tem que ir cirurgicamente sobre o crime, e não uma chacina geral, atira geral e mata criança, e mata menino indo para a escola, e mata mulher, e mata estudante, mata trabalhador na moto que está trabalhando. Então, assim, eu acho que agora a gente aprovou lá a PEC da segurança na Câmara, que dá competência à União. A União não tem competência na segurança pública, como é hoje na Constituição. Os governadores são contra, né? Foram, né? Mas a gente aprovou. O artigo 144 da Constituição é um enclave ali que veio da ditadura. Segurança com o Estado e o município, e aqui é só Força Armada, só... E não integra, não dá competência na política de segurança. A PEC dá. Começa a repartir competências com o governo federal, Estado e município. O que muitos governadores não queriam, né? Não tira autonomia, mas integra. Então, a Polícia Federal integra... É uma espécie de SUS da segurança. Exatamente, né? é o Sistema Único da Segurança. Então, a PEC da Segurança. Depois a gente aprovou o projeto antifacção, que é um projeto de lei que dá um monte de instrumentos, aumenta a pena, um monte de coisa. Não ficou como a gente gostaria, mas nós aprovamos, PL antifacção. E agora saíram as medidas, né, que o Lula fez decreto fazendo uma série de medidas de recursos para o combate ao crime organizado, inclusive com integração internacional. Então, assim, medidas tem. Agora, o Senado precisa aprovar. Toda a pauta que sai da Câmara está empacada no Senado. Que é uma outra luta. Que é uma luta, de novo, política. O Davi Alcolumbre não quer deixar passar nada. Porque ele quer pressionar o governo para as suas opiniões, né? E para as suas demandas. Então, está tudo empacado lá. Acaba sentando em cima ou ficando, né, engavetando. E tem que aprovar, porque se não aprovar, a União não tem instrumentos para entrar. Né? E isso é muito importante. Eu não acho que tem que botar a Polícia Rodoviária Federal em comunidade. Não acho que tem que botar Forças Armadas na comunidade. Você tem que fortalecer as estruturas de polícia judiciária, polícia investigativa e polícia ostensiva. Que é o que tem que ser feito. E inteligência, acima de tudo, ali para você poder o estudante não ser atingido, isso. E o aumentar trabalhador. A investigação. A gente hoje tem percentual mínimo de crimes que são apurados, investigados hoje. Falta gente, falta perito. Então, isso tudo na Polícia Civil também tem que crescer. E também tem que sanear, né? Porque tem muita denúncia da Polícia do Rio, em parte dela em aliança com o crime. Então, é preciso também apurar por dentro da corporação. Perfeito. Como é que você valoriza os bons profissionais, que são a maioria, cortar na carne. E limpa um pouco essa atitude, vamos dizer assim, promíscua ou corrompida de determinados policiais dentro da Polícia do Rio. Perfeito. O próximo governador tem um desafio enorme. Viu? É verdade, tem que começar a fazer o trabalho que o Rio parou, né? Vou convidar a deputada para assistir um vídeo do discurso do ex-governador Leonel Brizola. Foi ótimo. Importantíssimo para a gente poder comentar aqui. Vamos lá. Então, digo eu, escola integral da criança, em primeiro lugar, a criança brasileira não precisa de lei, precisa comer. Primeira coisa, precisa de comer, precisa de médico, precisa de dentista. E precisa de um ambiente onde fique todo dia. Isto é o mais urgente, nós não precisaríamos nem de leis para isso. Para outro conjunto, nesse esforço, sim, eu acho que para juntar prefeitos, governadores, governo federal. Eu temo que esse dinheiro vá para o Banco Central. Acaba tudo no Banco Central. Este país é perverso. Isso acaba no bolso dos empresários, dos ladrões deste país. Podem crer, esse é um país roubado. Quem está sendo
sendo roubado são as crianças nesse país. Eu fico indignado quando eu vejo esse panorama, essa desumanidade e gente apodrecendo de amontoar dinheiro associados com negócios internacionais. Esse país não sairá desse problema enquanto não adquira vergonha. Tudo aquilo que você falou. Tudo aquilo que você falou. Se você não juntar ali todo mundo ali, o governo federal, o estadual, a gente não consegue. Tem uma coisa que ele diz que é importante, quer dizer, você tem que juntar a alimentação, porque ninguém com fome para de pé, né? Não com aprende o nada, ambiente, né? ou seja, com a cultura, com a educação. Ele não separa esses direitos. O direito de comer, o direito à educação e à cultura, para ele estavam no mesmo Tem o mesmo nível. valor, tem o mesmo valor. Que é isso. O título é o presente repetindo o É passado, verdade. o futuro. É isso. Então, e essa coisa que ele fala do sistema financeiro, gente, hoje a gente precisa fazer esse recorte. O sistema é essa turma, não é governo que é sistema. O sistema é essa turma. Que não manda deixa no mudar, dinheiro que do não quer país. mudar, que não quer mudar. Então, é o sistema financeiro, são essas fintechs e pirâmides fiscais e financeiras como o do Vorcaro, aliançado com o meio mundo. A gente está querendo a CPI porque a gente quer mostrar onde é que foi a aliança. Eles ficam dizendo que foi a esquerda, mas vamos mostrar onde é que foi. Basta ver o que o Flávio Bolsonaro agora está enfiado, né? Nesse escândalo aí dos 134 milhões, mais 100 milhões em São Paulo, mais emenda parlamentar para um filme ridículo, porque Bolsonaro não tem currículo para ter filme, né? Você pega um Bacurau, que foi um grande filme, foi 9 milhões, gente, o orçamento. O filme agora, O Agente Secreto, que ganhou prêmio, 28 milhões. O Ainda Estou Aqui, que foi 48 milhões. Onde que vai enfiar 234 milhões num filme da biografia do Bolsonaro, pela santa paciência? Deputado, Então, é desvio de grana e aliança com o Vorcaro, é grana no bolso, é corrupção aberta. Então, é preciso que a gente também mostre para a sociedade quem é o sistema, quem é o corrupto, quem está aliançado Agora com o também sistema, tem o grupo, o entendeu? pessoal das apostas, né? Que tem um grupo Da por Bet, trás as ali das bets, bets. então, é preciso que a gente mostre isso. Eu queria recuperar aquela campanha, nós somos 99%. E 1% está ali, ó. É o que detém a riqueza desse país. São Tá os ali. milionários. E o 99%, é que o Brizola disse, os caras estão amontoando, apodrecendo de ganhar dinheiro, enquanto as crianças estão morrendo aqui na favela, na periferia. Entendeu? Não consegue comer na escola. a senhora acha que a sociedade brasileira perdeu a capacidade de se indignar com esse quadro de coisa que existe aí? Uma parte sim, mas acho que a maioria não. Mas por quê? Porque eu acho que vem, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho não começou com o Bolsonaro. Ele vem desde a década... Bolsonaro é um resultado do Olavo. Vem desde a década de 80 que ele vem construindo seguidores. Dentro dessa visão de que a esquerda não presta, de que nós precisamos falar de forma grotesca e palavrão, solta frases escuras. Lei Rouanet, kit gay, ninguém nem sabe o que é, mas está repetindo. E ele foi formando seguidores. Desinformando seguidores. E o Bolsonaro é um aluno disso, a família dele, esse clã e tal. Além disso, eu acho que no Rio de Janeiro tem uma ocupação de um fundamentalismo religioso que nada tem a ver com a Bíblia, né? Tem a ver com estrutura de poder. As pessoas constroem igrejas para disputarem poder. Espaço. Não é a questão da fé. A fé, quem botou a liberdade de culto na Constituição foram os comunistas, fomos nós. Lá em 46, Jorge Amado, nosso notável escritor, era da nossa bancada e ele propôs Deputado, e a bancada assumiu. Liberdade de culto religioso que está na Constituição desde o 46. E a gente defende isso até debaixo d'água. A liberdade de fé não pode ter intolerância religiosa. Cada um tem a sua e tem quem não tenha nenhuma também. E todo mundo tem que ser respeitado. Agora, você montar uma igreja para misturar com político e só eleger o deputado, que vai para Brasília fazer um monte de bobagem, isso está existindo, né? Então, eu acho que isso também, na medida que você cria uma igreja, que você tem culto todo dia, e a igreja, em geral, acolhe, encontra, presta serviço, bota um psicólogo, bota um advogado, faz o enterro, isso vai ganhando as pessoas, e as pessoas vão ouvindo essa linha de pensamento. Né? Vai criando uma Isso. multidão, né? Uma multidão. E outra é uma ocupação, muitas vezes, da própria milícia ou do crime organizado, que não deixa a política entrar. Só entra o que eles apoiam. Então não tem debate, né? É uma população que vai sendo levada e tal. E a grande mídia que é para nós também não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada. Agora vem esse clima de lava-jato de novo. Botaram o Lula no centro do PowerPoint do Vorcaro. O que o Lula tem a ver com o Vorcaro? Deu até problema, que eles tiveram que desmentir, pedir desculpa. Houve até demissões de quem criou, Por parece. exemplo, Fantástico do outro domingo. Com esses
Escândalo do Flávio. Não falaram no assunto. Desse tamanho a matéria, mínima. Se fosse um de nós, meu Deus do céu, era o Fantástico inteiro. Então, bota ali, registra e tal, mas não acontece. Então, a mídia também não ajuda a esclarecer. E ela só coloca na mídia o que é ruim. Então, política, para muita gente, é coisa ruim. É tudo ladrão, é tudo corrupto. É criminalizada. Então, aposta na não política, ou na despolitização. E isso atrapalha muito na hora da eleição. 30% permanente e média de abstenção não é por acaso. Não é Nas por últimas acaso. eleições, né? Tanto eleições para prefeito, governador, presidente, está batendo 30%. A média de abstenção. 30% de Para o abstenção. parlamento, então. O parlamento hoje talvez seja a instituição que tem a menor credibilidade no país. Se olhar nas pesquisas, está lá embaixo. Por quê? Porque só é detonado, né? O tempo todo. Ele vota mal, é verdade. Muitas vezes vota mal. Tem comportamentos ruins, mas tem também a boa política acontecendo ali, que não é mostrada, não é vista. Eu mesmo sou autora de um monte de lei. Eu escrevi a Lei Maria da Penha. Eu tenho as leis da cultura, tenho leis na saúde e tal. Qual é a mídia que divulga isso? Qual é a mídia que divulga isso? E são as maiores audiências, né? Por isso que eu acho fundamental o convite que vocês me fizeram aqui. É um prazer porque recebê-la aqui. aqui. A gente debate as coisas, né? É nessa mídia fala. aqui, mais livre, mais aberta, que a gente consegue debater os assuntos. Eu jamais conseguiria falar isso que eu estou falando aqui numa mídia aberta. Verdade. E eu acho que o problema da igreja alguma coisa tem que ser feita, porque está cada vez atingindo mais comunidades, tendo um percentual dentro dessas comunidades cada vez maior. Você tem falado que tudo acontece na igreja, principalmente no Evangelho, tudo acontece lá dentro. Então fica difícil você discutir, debater política. Acaba faltando 3, 4 meses para as eleições, ele se fecha e você não consegue atingir esse povo. Você não consegue atingir esse grupo de pessoas por conta do interesse por trás do grande interesse por trás da política. Não tem como proibir, né? Não tem como proibir, é nem verdade. Eu defendo isso também, não tem como proibir. Mas, por exemplo, eu perguntei uma vez, aquele deputado Marco Feliciano, eu não conhecia ele, era o primeiro mandato dele. E nós uma vez sentamos assim, lado a lado, e eu perguntei para ele, olha, para fazer um partido você tem que ter X mil filiados, você tem que ter um estatuto, você tem que ter um programa, dizer o que você defende, tem que ter uma legenda, tem que ter um número. Para fazer uma igreja precisa de quê? Ele falou, nada, é só abrir. Então não há critério. Você pode, se eu quiser agora abrir uma igreja, é o que mais acontece na periferia. Eu posso abrir, então, eu dou um nome para ela. São igrejas de fundo e quintal, é o que mais tem. Então o cara abre uma igreja a partir isenta, do né? seu interesse político eleitoral. Não é a questão da Bíblia, da fé. Mas assim, como é que a gente diferencia isso? Não tem como proibir. Podia ter algum critério. Você para abrir uma igreja tem que ter um mínimo de filiados, né? Mas isso não existe, não tem nada. Se você quiser agora alugar essa casa aqui do lado e abrir uma igreja, você pode. E com o nome que você quiser e professa o que você quiser. Não tem como proibir, né? Acho que mais gerar consciência mesmo do povo. Então, não tem o que fazer. E a nossa luta é grande, né, Jandira? Porque a cada 4 anos, você vê, principalmente do Congresso, a influência do pessoal é enorme. É enorme e só vai aumentando. Não é isso? Você vê aquela igreja Lagoinha lá, onde o Nicolas Ferreira frequenta, essa turma, articulada com o Vorcaro. O Zé Tel, que é o cunhado do Vorcaro, botava dinheiro nessa igreja. Aquele relator... sediado do Espírito Santo, eu acho, não é? Minas. Lagoinha. Então era tudo ali. Tudo ali. A família Vorcaro toda ali. E a gente faz o quê? Agora teve a denúncia, né? Mas quanto tempo se elegeu o Nicolas, elegeu um monte de gente? Falando em igreja, né, o Jandira, a gente tem aqui, você falou... foi baterista há muito tempo, a música está na sua vida. Sim. A gente tem aqui um vídeo legal seu aqui. Vamos ver se a gente consegue ver ele antes da gente fazer aqui as últimas perguntas aqui. O Lula estava aí. Estava. Tem muita gente... Foi na Fundição Progresso. Muita gente na igreja aprende, né, a tocar. A igreja tem esse papel também. Não, olha, eu já fui em alguns cursos para conhecer. Você tem cursos incrivelmente sérios e muito com autoestima. Tem, sem dúvida. Da cultura séria da igreja. Sem dúvida. E eu assim, acho que esses cultos que são vinculados de fato à fé e tal, eles são muito bonitos, inclusive. O canto gospel é uma coisa linda, né? Eu acho que degringolou foi com essa neopentecostalismo. Isso aí que degringolou. Fundamentalista e tal. Aí fica um negócio que você não sabe bem o que é a fé, o que é só o jogo da política. Agora, não me cabe aqui, né,
Não me cabe para isso. Só estou dando uma análise um pouco da Panorama, mudança do perfil eleitoral. Mas não cabe qualquer proibição sobre isso. Né? Isso aí tem que garantir. Deputada, a gente está indo aí para nossas últimas perguntas. Então, desde o primeiro episódio, eu vou passar para você, a gente faz uma pergunta, se a senhora puder responder com uma palavra, eu vou te falar de algumas pessoas aqui, se a senhora puder responder com uma palavra, a senhora responde. Senão, a senhora pode falar Pula, quem... pula. Não, pode pular também, se for o caso. Pula. Pode pular ou então pode explicar melhor. Né? Vamos lá. O saudoso Paulinho, vocalista do Roupa Nova. Um querido amigo, um irmão, assim, muita saudade. A Marta, a nossa craque da seleção de futebol. Não, essa é uma heroína, uma referência. Leonel Brizola. Oh, meu Deus. Esse é outro herói, né, do povo brasileiro. Aldo Rebelo. Aff, Maria, isso aí está indo para o lugar que ele merece mesmo, para a lata do lixo Da da história. história, infelizmente. Gilberto Gil. Gilberto Gil eu diria assim, uma referência na musicalidade, na composição e na política cultural. Benedita da Silva. Benedita tem uma história de imensa superação, né? Uma mulher fiel ao seu partido, como eu sou ao meu, e que espero que se eleja senadora agora. Doutor Enéas. Saudoso deputado. Doutor Enéas foi um ousado, né? Foi um ousado. Mas durou pouco tempo, né? Infelizmente, morreu. Mas perto desse pessoal que está aí, né? E mesmo na política, assim, pouca contribuição, né? Foi muito fugaz a presença dele. Agora, ele gerou uma irreverência, né? Engraçado. Ele era cardiologista, como Verdade, eu. médico. Zezé Mota. Não, Zezé é uma grande figura, uma grande atriz, uma grande cantora e uma grande parceira também. Para fechar, Dilma Rousseff. Dilma foi uma injustiçada, né? Uma mulher da política, que entrou para a política sem ter sido parlamentar e foi golpeada, né? Ela é o símbolo de um golpe à democracia brasileira que fizeram com ela, mas é uma mulher injustiçada, competente, séria e que gerou e prestou grande serviço ao Brasil. Tá bom, obrigado. Passar aqui o Perello aqui para a sua Eu queria pergunta. perguntar à senhora o seguinte: se o Leonel Brizola estivesse vivo hoje, o que a senhora acha que ele diria ao Brasil? A Baixada ao Brasil. Levantem-se, indignem-se, lutem. Vão à luta porque o Brasil precisa do povo organizado para transformar. Tá bom, quero aqui, em nome do canal Comportamento Geral, agradecer a sua presença nesse segundo episódio, dizer que foi muito legal, assim, a gente admira muito você, a gente só convida quem a gente admira. Que bom, muito obrigado. E você tá aqui com a gente, né, Perello? É muito importante porque a gente está precisando nesse momento é debater, a gente dar uma luz para principalmente para a nossa juventude, que tem pouco conteúdo e a mídia e a informação verdadeira não chega. Então, muito obrigado a você. Eu que agradeço, tá bom, aqui, com o maior carinho, estou à disposição de vocês. Muito obrigado aqui ao Estúdio Nova Onda também por estar aqui cedendo espaço aqui para a gente. Estúdio Nova Onda, o canal Comportamento Geral, não é isso? E Brizola, que falta. Que falta você faz mesmo. Eu queria que ele estivesse aqui hoje para nos ajudar a mudar esse país. Tá bom, obrigado. Valeu, Obrigada gente. a vocês. Valeu. Tchau, tchau.